Bom dia, irmãos. Que a maravilhosa graça e a paz que o mundo não pode entender de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta manhã aqui. Meus irmãos, é com grande temor e tremor que me encontro aqui para falar neste congresso às famílias desta igreja. Nós, durante a nossa trajetória, principalmente os jovens, hoje tenho 65 anos, mas como vocês e como o pastor acabou de falar, fui criança, fui adolescente, fui jovem. E na família existem dois períodos. Um período em que você é um integrante da família, que é justamente esse período que eu acabei de falar. Você é um coadjuvante. Esse período não é menos importante do que o período em que depois você, baseado naquilo que você aprende neste primeiro contato com a família, você agora vai ser o provedor, o sacerdote da sua família, porque você agora vai constituir uma nova família. Eu tive o privilégio de conviver com meu pai, minha mãe. Minha mãe, Deus a chamou em fevereiro do ano passado, mas a matriarca, ela me evangelizou, me alfabetizou, cuidou de mim, me disciplinou. Ela não está aqui, mas tem grande importância na minha vida como família. Mas o patriarca da família, meu pai, que completa 90 anos, em breve, também me ensinou muitas coisas. Mesmo naquela época não sendo um cristão evangélico, sendo um cristão católico, mas valores como hombridade, honestidade, compromisso, ele me passou. Todos esses valores que eu aprendi enquanto estava nesta fase da família, eu pude colocar em prática quando constituí a minha família. Meu pai me ensinou a ser um homem de verdade, um homem ao máximo. Um pai exemplar, um marido exemplar que conviveu com a minha mãe por mais de 70 anos. Para quem não conhece, eu gostaria de apresentar o meu pai, Dirceu Alon Borges. Fique de pé, pai. Honra a quem honra. Pode sentar, pai. Tenho certeza que o fato de eu ter sido chamado para falar para as famílias é porque a minha família, tanto a que precedeu quanto a que hoje eu constituo, tem abençoado famílias. E é por isso que estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Domingo de manhã, EBD. Vamos dar continuidade agora àquilo que Deus quer nos ensinar. Ensinar para as famílias. E eu não trago palavra de juízo, eu trago uma palavra de exortação segundo o Espírito Santo tocou no meu coração. Meus irmãos, famílias fortes para frutificar, sempre foi o plano de Deus. Deus, quando instituiu a família no Éden, este era o seu plano. Nenhum de nós jamais poderá imaginar o que era o Éden. Um local maravilhoso, um paraíso aqui na terra. Equilíbrio, sustentabilidade.
sem poluição, águas límpidas, alimentos frescos, um ambiente que tinha tudo para que aquela família fosse uma família forte e frutificasse. Mas, após a bênção, quando Deus instituiu esta família, que é uma instituição que precede a todas as instituições governamentais, leis, estatutos, constituições, nada disso existia, porque a família precedeu todas essas situações. Mas essa família sofreu uma queda. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Uma família que tinha tudo para ser forte, tornou-se fraca. Que tinha tudo para frutificar, produziu frutos terríveis. Depois dessa família, a corrupção, a perversidade aumentou de tal maneira. Primeiro homicídio, a poligamia de Lameque, avô de Isaac, de Caim, assassinatos, prostituição. E Deus se entristeceu de ter criado o homem. E aí, ele resolve iniciar o projeto de uma família para ser novamente forte e frutificar. Deus mandou o dilúvio para que todos os seres viventes morressem. E Noé, porém, Senhor, mostrou graça, benevolência. Esta é a história da família de Noé, um homem que foi encontrado justo, íntegro, entre um povo da sua época, corrupto, perverso, porque ele andava com Deus. Inclusive, prova cabal do equívoco de filósofos como Jacques Rousseau, Karl Marx, que dizem que o homem é produto do meio em que vive. Isso é mentira. Noé, se fosse produto do meio em que vivia, um meio de corrupção, de maldade, ele não teria tido graça perante Deus. Pelo contrário, foi visto como justo e íntegro. Mas, novamente, as famílias, os povos, se misturaram. A idolatria passou a tomar conta de novo das famílias. E aí, Deus resolve fazer uma nova aliança, uma nova família. Disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vê para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e você será uma bênção. E levou sua mulher Sara, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, disse Deus, darei a você como propriedade perpétua, a você e a seus descendentes, e serei o Deus dele. A sua descendência darei esta terra. Disse Deus ainda: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a tua descendência, e por meio dela, todos os povos da terra, inclusive nós hoje aqui, serão abençoados, porque você, Abraão, me obedeceu. E estas alianças foram sendo renovadas. Abraão, Isaac, Jacó. Depois, Moisés com o povo seguindo para Canaã, até Josué. Disse Deus a Josué: eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac, e a Isaac dei Jacó. Mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei de vocês de lá. Depois vocês atravessaram o Jordão.
e chegaram a Jericó. Pergunto a vocês, queridos irmãos, vocês são famílias herdeiras da aliança de Abraão? Sim ou não? Sim. Amém. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Todos vocês aqui presentes são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Esta é a promessa da nova aliança, da salvação que temos em Jesus Cristo, porque Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. E a partir do momento em que cada membro da família aqui aceitou a Cristo, é herdeiro desta promessa. Mas e Canaã? Como é que ficou Canaã? Somos herdeiros dessa promessa também? Porque a herança que Cristo nos dá é a Nova Jerusalém. Um lugar maravilhoso, um novo jardim, melhor que o Éden, onde está plantada a árvore da vida. Mas Canaã, meus irmãos, Canaã é a nossa terra prometida. Hoje, o que é Canaã para nós? Hoje é o símbolo da vida humana, vivida em todo o seu potencial, onde Deus quer que, pela fé, você e sua família usufruam de todas as promessas. Canaã é o lugar onde você e sua família viverá e desfrutará de uma vida cristã plena, abençoada por Deus, e por isso uma vida de excelência. Excelência é aquilo de qualidade melhor. Canaã, meus irmãos, é o ambiente de bem-estar que somente poderemos usufruir se refletirmos Jesus Cristo em nosso pensar e agir, frutificando as virtudes do fruto do Espírito no seu lar: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Nesta Canaã, é assim que frutificamos. É assim que nos tornamos fortes. Deus planejou que nossas famílias conquistassem essa Canaã. Um lugar de descanso, de bênção, de sucesso, de júbilo, de prosperidade, de esperança, de paz, por onde elas pudessem se fortalecer e frutificar. Canaã, meu irmão, é o seu lar. Canaã é aqui na tua igreja. Canaã é o teu bairro, a tua Canaã é o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade. É ali que você, como família cristã, co-herdeira da grande promessa da aliança de Abraão e da terra prometida que mana leite e mel, vai se tornar cada vez mais forte e frutificar. Porque desde aquela época, este era o plano de Deus. Planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Mas eu quero perguntar a você, você já está vivendo esta Canaã que Deus te prometeu? Você tem se fortalecido? Você tem frutificado? Não, alguma coisa está errada. O que é que está impedindo você de tomar posse da sua Canaã? O que tem impedido nossas famílias de se tornarem fortes e de frutificarem em Canaã, meus irmãos? Eu parei lá em Jericó porque, para o povo de Israel, que agora estava sendo conduzido por Josué, para que eles adentrassem na terra prometida de Canaã, era preciso primeiro conquistar a cidade de Jericó.
estratégica. Não havia como adentrar em Canaã se não fosse tomada a cidade de Jericó. Ela era habitada e defendida naquela época pelos cananeus. Mas havia um grande impedimento para essa conquista. Eram as intransponíveis muralhas da cidade de Jericó. O povo não conseguia entrar em Canaã, porque diante dele havia muralhas. Dr. John Gaston, 1876, 1956, arqueólogo, comprovou que Jericó não é lenda. Existe. Nas suas escavações encontrou um muro. E não era qualquer muro. Identificou que esse muro ruiu, que ele de fato veio abaixo. É a ciência comprovando o que a Bíblia fala. E para quem não sabe, o muro era duplo. Existia uma distância entre um e outro de 5 metros. Um tinha 2 metros de espessura. O outro, 4 metros de espessura, meus irmãos. Daqui, no meio do salão quase. E 10 metros de altura. Eu não sei qual é o pé direito aqui da igreja, mas eu acredito que 3, 6, mais ou menos, do telhado dessa igreja aqui. Isto era a muralha de Jericó. Por isso, quero falar para vocês hoje, que para que possamos ser fortes, e para que possamos frutificar, é preciso derrubar as nossas muralhas. Muralhas que nós construímos. Por isso, atentem para o livro de Josué no capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos, 7 vezes, ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá. E o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. E aí Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse, com detalhes, tudo aquilo que Deus havia lhes ordenado. Agora Josué está ordenando ao povo: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. E os soldados armados tocavam trombetas. E os sacerdotes tocavam trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo trocavam as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que ordenar. Então sim vocês gritarão. Assim se fez. A arca de Noé rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué, levantando-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as trombetas adiante da arca do Senhor, tocando trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias seguidos repetiram esta ação. No 7º dia,
Levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, agora 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! E o Senhor entregou a cidade a vocês. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Meus irmãos, quero destacar alguns pontos. O ponto principal do texto, que os irmãos devem ter visto, foi o número 7. Não é um número místico. Não é um número casual para ninguém guardar e tentar fazer uma fé nesse número achando que vai derrubar alguma coisa. Não. O número 7, ele representa para Deus a perfeição. A perfeição divina. Totalidade. Plenitude espiritual, bênçãos, proteção divina e conclusão. Notem que no processo, durante 6 dias, o povo rodeava com os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas, com os soldados. Só no 7º dia, quando voltaram, não rodearam apenas uma vez, rodearam 7 vezes. E trocaram a trombeta continuamente e o muro caiu. 7 sacerdotes, com 7 trombetas. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E em segundo destaque, alguns pontos que eu quero discutir com os irmãos. Primeiro, não digam palavra alguma. Foi o que Josué disse ao povo. Marchem ao redor da cidade. Os homens armados iam à frente. O restante seguia a arca do Senhor. Os sacerdotes levavam a arca do Senhor. As trombetas tocavam continuamente. E por último, gritem. Voltando àquela pergunta. O que tem nos impedido de tomar posse de Canaã? A Canaã que eu mostrei para você. O que está impedindo você? O que está impedindo as nossas famílias de adentrarem em Canaã para se tornar fortes e frutificar? Será que também precisamos derrubar algumas muralhas para adentrarmos na nossa Canaã? Meus irmãos, eu não sei como é que foi aquele grito. Deve ter sido um brado de guerra. Acredito que deve ter sido, quando Josué falou, deve ter sido algo parecido. Ah! Não é no 1, nem no 2, nem no 3. Eu quero pedir a cada um de vocês, cada uma das famílias, vamos agora dar um grito. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah! Meus irmãos, sabe o que acabou de acontecer? Absolutamente nada. Os seus muros, os meus muros, as nossas muralhas continuam de pé. Não se derruba muralhas espirituais no grito. Mesmo porque o próprio Deus, o próprio Josué, falou para eles: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. O brado, o grito, foi um ato simbólico. O que derrubou aquelas muralhas de Jericó não foi o povo gritando. Foi a obediência do povo ao seguir as instruções que Deus deu a Josué e que Josué repassou àquele povo. E isso sim derrubou aquelas muralhas. E lembrem, no primeiro momento, o que ele falou? Vamos primeiro marchar ao redor de Jericó. Eu convido os irmãos, vamos primeiro marchar ao redor das nossas muralhas. Vamos analisar que tipo de muralhas tem nos impedido de entrar em Canaã.
Quais são essas muralhas? Para a gente tomar posse de Jericó e adentrar em Canaã. A muralha do humanismo, a muralha da imoralidade, a muralha da murmuração, a muralha da negligência espiritual. Poderia aqui elencar diversos outros, mas está bom. Com certeza eu e você estaremos sendo confrontados pela palavra de Deus com relação a muralhas que nós mesmos temos erguido e que essas muralhas têm nos impedido de usufruir daquilo que Deus tem para nós. O que é o humanismo? Que história é essa? O humanismo é a autoidolatria, é a idolatria do mundo. Mas, Eduardo, eu não tenho nenhum santo em casa, não tenho nenhum ídolo. Será? O que é o humanismo? É o antropocentrismo. Cada vez mais estamos vivendo um evangelho antropocêntrico, onde não mais Deus é o centro de tudo. Não é um evangelho teocêntrico, é um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o que importa. A prioridade somos nós. O homem, nós estamos no centro de tudo. Tornamo-nos idólatras de nós mesmos. O racionalismo e o cientificismo. Não queremos mais aceitar as verdades bíblicas, porque o nosso racional, o nosso pensamento duvida do Deus que criou os céus e a terra em 7 dias. Olha o 7. Não tem nada a ver lá com o 7. 6 dias. 6 dias o povo rodeou. No 7º dia, rodeou 7 vezes. Em 6 dias, Deus criou todo mundo, inclusive o homem. E no 7º, a vitória, a consumação. Mas a gente tem procurado respostas não na palavra de Deus, na ciência, em astrólogos. O que mais a gente vê hoje são crentes falando em energia positiva, esoterismo. Mal comparando, um boi mugindo. O homem, agora, ele idolatra-se e dispensa Deus dos seus planos. Eu não preciso de Deus. O que eu preciso é ser um ótimo aluno, passar num ótimo concurso, ter um ótimo emprego, um ótimo salário, ter posses, realizar-me profissionalmente, realizar-me culturalmente. Meus filhos também. Meus filhos precisam ter as melhores escolas, os melhores cursos de idioma. Quero que eles possam fazer intercâmbio em outros países, que eles possam ser profissionais de sucesso. A minha esposa também, para nos ajudar a termos mais, a sermos mais, a termos independência financeira. Não há nada de errado com isso, porque Deus em Canaã vai te dar tudo isso, mas você quer antecipar, não por meio de Deus, mas por meio de si próprio. No humanismo, o homem é o eu sou. Você é o quê? Eu sou. Muito importante. Eu sou um grande advogado, um grande médico, um grande oficial, um grande funcionário federal. Eu sou. E é por isso que agora eu tenho dinheiro, eu tenho aplicações financeiras, eu tenho bens, eu tenho imóveis. E aí, com tudo isso, eu faço o que eu quiser. Porque agora eu posso. E eu posso porque eu quero. O humanismo
E onde é que fica Deus? Quem agora é o divino? É o homem. Quem é o humano agora? É Deus. Ele agora é seu servo. Nas dificuldades, aí você se lembra do seu servo chamado Deus. Ficou doente? Ah, eu quero a cura de Deus. Mas eu não quero saber do Deus da cura. Fiquei desempregado? Eu quero emprego. Eu quero o emprego de Deus. Mas eu não quero o Deus do emprego. O Deus do dinheiro. Eu quero apenas satisfazer os meus desejos. E adiante vem o quê? A cobiça e a avareza. Porque quanto mais eu sou, mais quero ser. Quanto mais eu tenho, mais quero ter. Mais quero fazer. Mais quero poder. Mais eu quero. Um desejo incontrolável de possuir ou conseguir bens e riquezas no mundo a qualquer custo. Meu irmão, você e sua família, se estão diretamente focados em vocês próprios, onde Deus está distante de você e da tua família, uma certeza posso te dizer: Canaã está bem separada por uma muralha quase que intransponível. Mas Deus, assim como orientou Josué, e Josué orientou o povo, Ele vai nos orientar hoje através da sua palavra. Como é que eu derrubo as muralhas do humanismo e do antropocentrismo, que é a autoidolatria? O que a palavra de Deus nos diz? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em suas próprias opiniões, racionalistas e científicas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, a minha imagem de homem. Olha o que está escrito em destaque, meu irmão. Por que a gente não atinge Canaã? Porque grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. O Deus do ter, do ser, do querer, do poder. Assim, complementa a palavra de Deus, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana terrena de vocês. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E o que Deus nos fala sobre a cobiça e a avareza? A idolatria do mundo, de tudo que nele há. Deus fala para você como derrubar essas muralhas. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama mais o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar, meus irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Lembra do pastor Carlos Nogueira? Acima do sol, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, não sei, mas ultimamente, a muralha da imoralidade, que impediu o povo também de entrar, uma geração inteira que ficou espalhada, os cadáveres no deserto, além da idolatria, também tinha a imoralidade. O que é a imoralidade? São os pecados sexuais. Meus irmãos, a cobiça sexual, a lascívia, a pornografia, a masturbação, jovens, homens, mulheres, cada vez mais estamos sendo contaminadas por aquela que é
a maior pandemia que o mundo já viu. Não foram vírus, bactérias no passado, muito menos o coronavírus. Não. A pornografia hoje é a maior pandemia que nós estamos vivendo. E pasmem, nossas igrejas, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos homens, nossas mulheres e até pastores. A pornografia é a porta aberta para as relações sexuais ilícitas. É ali que você vê tudo contrário ao que Deus planejou para que uma família fosse forte e frutificasse. E aí, depois da pornografia, inevitavelmente vem o adultério, porque a tua mulher não vai atender os pré-requisitos daquela mulher ou daquele homem que vocês estão assistindo em cenas explícitas de sexo. Os jovens que hoje estão fazendo testes. Será que vale a pena casar? Vamos fazer um test drive sexual. O nome disso, meu irmão, é fornicação. E aos fornicadores está reservado, não Canaã, mas o lago de fogo e enxofre. O incesto, cada vez mais pais abusadores, mulheres abusadoras. A pedofilia, 80% dos pedófilos declaram que começaram este mal através da pornografia. A sodomia, relações sexuais antinaturais, não criadas por Deus. A homossexualidade e até a bestialidade, que é relacionar sexualmente com animais. Por que a pandemia é a maior que já se instalou no mundo? Segundo o Instituto Barna Group, presta atenção, meus irmãos, isso aí é estatística, isso aí não é fake. 68% dos homens que congregam em igrejas evangélicas cristãs e 32% das mulheres também de igrejas cristãs evangélicas consomem semanalmente pornografia. 76% dos rapazes e entre 18 e 24 anos estão envolvidos com pornografia. 33% das moças entre 13 e 24 anos estão envolvidas com pornografia. 14% dos pastores maduros, acima de 50 anos, estão envolvidos com pornografia. E 21% dos pastores mais jovens, abaixo de 50 anos, também. Uma muralha muito maior do que 10 metros. Mas Deus hoje quer falar para todos nós, para as nossas famílias, como derrubar a muralha da imoralidade. Diz a palavra de Deus: fujam, fujam. Não fiquem ali como só estou olhando, estou dando uma olhadinha. Essas imagens ficam gravadas na tua mente por anos. Fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete, preste atenção, todos os pecados que alguém comete, o furto, até o assassinato, comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, pega contra o teu próprio corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. De modo semelhantes a eles, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. E não se iludam, achando que a graça é mais leve do que a lei. Porque na lei, o adultério precisava de um flagrante, precisava de um momento onde um homem e uma mulher estivessem tendo relações ilícitas. Mas aí veio a graça. E Jesus, que é a graça, nos diz: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu com ela adultério no seu coração. Meus irmãos, a terceira muralha. Às vezes a gente não dá atenção,
mas também foi um dos motivos pelo qual aquele povo ficou morto, espalhado. Aquela geração não entrou, não estava nem lá com Josué para tentar entrar em Jericó. Já haviam sido mortos pelo anjo destruidor, que é a murmuração. Porque quando eu vivo o antropocentrismo, eu nunca estou satisfeito, eu estou sempre murmurando. Toda reclamação, qualquer declaração negativa a respeito de Deus, cobrança, é murmuração. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que o vizinho consegue trocar de carro e eu não? Por que a minha casa está sempre com problema? Vazamento? Por que a minha grama não está verde igual a grama do vizinho? A respeito da sua vida, a insatisfação. Ah, como eu queria ganhar mais. Aquela porcaria daquele salário de aposentado que eu ganho. Quando muitos estão buscando ganhar algum sustento, dependendo de programas sociais do governo, mas o que eu recebo não me satisfaz. E aí eu estou insatisfeito com o meu carro, porque enguiça sempre, insatisfeito com tudo que me cerca. E a murmuração também se estende a terceiros. Quando eu entro na vereda da maledicência, espalhar o pessimismo, meu irmão, cuidado. Grupos sociais. O que as famílias de fora esperam das famílias desta igreja? Que devem ser fortes e frutificar. Querem ouvir palavras de esperança, palavras de amor, palavras de vitória. Mas aí você entra no grupo e um vai lá e coloca: não aguento mais, desse jeito, nós vamos sucumbir. Aí você manda duas mãozinhas: amém, é isso mesmo, este governo, esta economia. E aí, quando deveria de nós vir palavras incentivadoras, nós nos unimos aos murmuradores. Isso vai impedir-nos de atingirmos a nossa Canaã. Mas Deus diz para nós como derrubar a muralha da murmuração. Pergunta do próprio Deus: mas quem é? Pergunta de Paulo: quem é você, ó homem, para questionar Deus? Judas nos fala: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, que acabamos de ver, a cobiça e o antropocentrismo. Veja, meu irmão, o ciclo. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Às vezes a gente está reclamando com Deus: Senhor, por que nada acontece comigo? E a gente não consegue ver, não consegue nem ler, que quando você não honra a tua mulher, as tuas orações não são atendidas. Como é que uma família onde o homem que não honra a sua esposa pode orar e receber alguma coisa de Deus? E aí Deus começa a se lembrar, falar do que aconteceu no passado. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, murmuradores, de 20 anos para cima, que se queixavam contra mim. Não se queixam como alguns deles e se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Lembra Paulo à igreja de Corinto. Meus irmãos, esta é uma muralha que com certeza não é mais importante do que as outras e que precisam ser derrubadas. Mas talvez você precise começar a partir desta muralha, para que as outras sejam derrubadas na sequência, que é a muralha na negligência espiritual. E agora sim nós vamos aplicar o texto de Josué, porque acabamos de rodear as muralhas. Todos vocês agora estão diante destas muralhas que eu apresentei a vocês. E aí, o primeiro ponto
da negligência espiritual é a inércia, é a omissão. Não posso vir à igreja porque eu tenho muitos compromissos. Hoje não vou à igreja porque aquele pregador não me inspira. Você tem diversos motivos para não estar aqui cultuando, louvando. Mas o motivo maior, que é Deus, você não reconhece. E aí, por isso que Josué e Deus falou, os homens armados, os homens, vão à frente, andem, tragam suas famílias, não sejam omissos, não sejam inertes. O que a Bíblia nos fala para derrubar a negligência espiritual chamada inércia e omissão? Vamos lá. Disse Deus, diga ao meu povo que marche. Meus irmãos, famílias de São Basílio, marchem. Levanta-te e anda. Disse Pedro àquele coxo, se a nossa família está enferma, se é paralítica, igual aquele coxo, Pedro, através de Cristo, está dizendo para você, levanta-te e anda, esforça-te e clama. Disse o Senhor a Josué, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desatine, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Disse ainda Paulo, desperta, família, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos. E não vos conformeis com este século, pois quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. A segunda negligência espiritual é a falta de intimidade com Deus. Já ouvi alguns pregadores falando que não concordam muito com essa história de intimidade com Deus. Eu não sei a escola teológica desses pregadores, mas eu tenho certeza que está completamente equivocada, pastor. Porque a intimidade com Deus fez com que Deus trouxesse Enoque para ele e que ele não experimentasse a morte. A intimidade com Deus de Noé fez com que ele fosse poupado da morte física precoce no dilúvio. Como não ter intimidade com Deus? Você, no seu convívio, nós temos aqui diversas famílias, umas que têm mais intimidade. Como é que começa a intimidade? Vai na casa do outro, conversa, fala sobre seus problemas, ouve os problemas do outro, oram junto, edificam-se junto e se tornam famílias íntimas. É isso que Deus quer de nós, intimidade. Mas para isso é preciso que os sacerdotes levassem a arca do Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo. Pergunto, a arca do Senhor é uma presença constante no teu lar? Porque se não for, seu lar ainda não é Canaã. Busquem, meus irmãos, a Deus. Derrubem a muralha da falta de intimidade com Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O meu povo cometeu 2 crimes, disse Deus. Eles me abandonaram, a mim, que sou a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Cisternas rachadas do eu sou, do eu posso, do eu quero, do que eu tenho.
que nós não estamos entendendo que estão sendo depositados numa cisterna rachada, que vaza, que vai secar. Como a corça anseia por águas correntes, diz o salmista, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí Deus vai nos dizer, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. É assim que uma família, como a que eu citei, de onde eu vim, e que depois, quando eu dou continuidade, sou abençoado. A prole e os descendentes. Terceira negligência, desconhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, é assustador a quantidade de pessoas que cada vez mais estão ignorantes, nem leite não podemos mais dizer que estão bebendo. Leem a Bíblia, mas não têm a Bíblia no seu coração. Um irmãozinho nosso, querido aqui da nossa igreja, conversando com uma pessoa que nada tinha a acrescentar e que só falava coisas desconexas e bobagens. Até que, como brincadeira, falou para ele assim, sabe qual é o teu problema? Você tem que pegar a Bíblia e ler o livro de São Leopoldo, capítulo 6, versículo 18. E aquele homem, eu vou fazer isso assim que chegar em casa. O restante daquele povo, Senhor, seguia a arca do Senhor. Como é que a sua família pode seguir a arca do Senhor? Além da intimidade, conhecendo a palavra do Senhor, colocando em prática, não sendo apenas ouvintes. O que a palavra de Deus nos mostra para que possamos derrubar as muralhas do desconhecimento da palavra de Deus? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Foi assim que Deus chamou, na época dos profetas, o seu povo. Ossos secos. Algumas famílias hoje se tornaram ossos secos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias, o Senhor diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Para carregar a arca, para seguir a arca, precisa ser sacerdote. Mas se você não conhece a Deus, você não pode carregar a arca. Lembra lá daquele jovem que quando a arca, o carro de boi, quebrou e a arca tombou, e ele, cheio de boa vontade, tocou na arca? Existe uma explicação teológica que não se aplica para esse momento, mas tem a ver com desconhecimento e falta de intimidade com Deus. A tua palavra, diz o salmista, é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Primeiro eu preciso saber aonde é que eu estou pisando, em que tipo de muralha eu preciso escalar. A muralha do antropocentrismo, da idolatria, da cobiça, da imoralidade, da murmuração. Quando você identifica isso, a palavra ilumina agora o caminho que você tem que seguir. Nem para a direita, nem para a esquerda. E lembre-se, o caminho e a porta são estreitas. São poucos os que a encontram, disse Jesus. Por isso, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Pois a tua palavra é viva, é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quarto, ausência de oração.
ausência de fé, ausência de louvor, ausência de gratidão. Qual o simbolismo das trombetas, meus irmãos? Estava lá, as trombetas tocavam continuamente. O que as trombetas no teu lar têm tocado para o mundo? Que som o mundo tem ouvido das tuas trombetas? Discórdias, agressões, assédio, gritaria. Ou oração, fé, louvor e gratidão. Por isso, orem com fé, sem cessar, diz o manual, o mapa para chegarmos até Canaã. Diz o Senhor, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Achamos, dentro do nosso humanismo, que conhecemos tudo, que sabemos tudo. Ledo equívoco, não sabemos nada. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai. Quer subir um monte? Sobe. Está com disposição, meu irmão? Sobe. Eu hoje até posso subir. Há 3 anos atrás, só no quarto. Orem continuamente, porque tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O louvor, a gratidão a Deus. Precisamos ser mais adoradores, no real sentido da palavra. Sem pirotecnismo, sem pulos, sem gritarias, sem desmaios. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes, tanto adolescentes, jovens, homens, adultos, homens, maridos, mulheres, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Por último, a impureza. É preciso gritar, meu irmão. É preciso gritar por santidade, por purificação. Gritem, clamem. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué, quando falou isso, estavam prestes a atravessar o Rio Jordão. O povo obedeceu, o povo se purificou, o povo se santificou. Por isso que o Rio Jordão deu passagem ao povo. Por isso que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que a minha salvação foi por água abaixo. Pastor, eu não consigo atingir o ápice da santidade. Como é que vai ser? Não, meu irmão. A santidade é um processo. Ela começa pela santificação que a gente obteve através do sangue de Jesus. Depois a gente vai buscar ser santos, até que o perfeito volte. É um processo que começa na santificação de Jesus Cristo e termina na glorificação daqueles que vão receber a Jesus Cristo quando Ele voltar.
Mas então o que significa? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu irmão, sem santidade você não vai ver o Senhor aqui, na terra. Sabe por quê? Enquanto nossas muralhas, os nossos pecados não forem derrubados, Deus não pode abençoar você poderosamente. É por isso que você não consegue ver o poder de Deus. Falta de santidade, ou de busca da santidade. Deus não abençoa a desobediência, meu irmão. Ele se afasta do pecado. Onde há pecado, não confessado, não tratado e não abandonado, Deus não opera a bênção, e a bênção é retida. Onde o pecado se estende, a mão de Deus encolhe. Onde o pecado grita, os ouvidos de Deus se fecham. Onde o pecado é tolerado, que é o que mais tem acontecido nas nossas igrejas, o Espírito Santo é apagado, o sangue de Cristo é pisado e o rosto de Cristo é cuspido. Confessem, famílias, arrependam-se, abandonem o pecado. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita de Deus, disse Paulo aos Romanos. Vamos dissecar esse texto? O mesmo texto dissecado na versão Ed Borges. Rejeitem, gritem, não! O modelo, os valores, o padrão deste mundo. Que mundo é esse? Pessoas que não se relacionam com Deus. Mudem. Troquem de cabeça. Para quê? Essa conjunção subordinativa final, para quem gosta de gramática, ela diz o seguinte: a finalidade de você rejeitar um modelo de uma vida que não se relaciona com Deus, se você não mudar, se você não trocar de cabeça, você não será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus irmãos? Ela trata de quê? Exatamente do que no início nós falamos. Experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é entrar em Canaã. Quando você experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sorria. Você está em Canaã. E agora sim, você vai se tornar forte para frutificar, não em você, em Jesus Cristo. Que Deus a todos abençoe. Amém.